Bom dia, amados irmãos e irmãs. Hoje é dia 5 de junho. Hoje fazemos memória de São Bonifácio, bispo e mártir, como nos narra o Missal Romano. Ele nasceu na Inglaterra em 673 e morreu na Holanda em 5 de junho de 754. Chamado Bonifácio pelo Papa Gregório II, monge, se tornou em seguida, a partir de 719, o apóstolo e o evangelizador das populações germânicas, às quais deu as primeiras noções de liturgia, adaptada às exigências das comunidades locais. Promoveu a reforma na Igreja da França e colaborou para o desenvolvimento religioso de sua pátria de origem, mantendo constante contato com os pontífices romanos. Foi martirizado enquanto evangelizava os frisões. Seu corpo é conservado em Fulda. O evangelho de hoje é o Evangelho de João, capítulo 17, versículos de 20 a 26. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, e para que eles sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita, e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste, como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que esteja comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e esses também te conheceram, que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos aí na Semana da Ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo e também a semana de oração pela unidade dos cristãos. A unidade, é essencial, e o Espírito Santo que nós esperamos em Pentecostes, ele vai nos trazer essa unidade. Nós vemos no Evangelho de hoje a oração de Jesus. Jesus pede ao Pai, Jesus rezando ao Pai. E o que Jesus pede ao Pai? A unidade. Que todos sejamos um, como Deus é um. A gente vai lembrar da Santíssima Trindade, é uma comunidade, um Deus único, mas em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Então, a unidade da Trindade, a unidade na diversidade. Na verdade, essa unidade que nós devemos ter mesmo diante das diversidades, Essa é a riqueza da nossa fé. Cada um tem, o Espírito Santo impulsiona, também com a sua personalidade, cada ministro da palavra, seja ordenado, seja extraordinário, mas cada um com os seus dons, E essa unidade na diversidade é a riqueza da nossa fé. Não é uma fé fragmentada. Uma fé fragmentada, ela gera uma intolerância e um desrespeito. E isso é muito ruim, porque isso não é de Deus. Então, uma fé fragmentada que gere intolerância e desrespeito não é uma fé assertiva, muito ao contrário. A Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos nos mostra também a necessidade de rezar pela unidade dos cristãos, para que também nós possamos superar as nossas intolerâncias e o nosso desrespeito para com as outras manifestações religiosas, contra, às vezes até mesmo na comunidade, às vezes nem vai longe, mas é bem próximo. Ainda somos intolerantes. Então, que nossa fé seja no Deus da vida, naquilo que nos une em Jesus,
e não aquilo que nos desune em cada doutrina, mas aquilo que nos une é Jesus, é o seu amor, né? Essa unidade que Jesus nos propõe a partir da Santíssima Trindade também e a partir da Eucaristia, comunhão, que a gente comungue com Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. E lembrando, hoje à noite, às 19h30, aqui na Paróquia São Sebastião, em Vinhedo, na rua Antônio Vendramini, número 31, bairro Nova Vinhedo, Vinhedo, São Paulo, teremos a vigília de Pentecostes hoje. Antecipamos para hoje, por conta de amanhã ser a missa do Sagrado Coração de Jesus, e cada padre vai rezar na sua paróquia a missa do Sagrado Coração de Jesus do Apostolado da Oração. Por conta disso, e de sábado também, que os padres têm muitos compromissos nas suas respectivas paróquias, nós vamos celebrar juntos aqui na Paróquia São Sebastião, esse privilégio de ser aqui, uma celebração, uma missa em âmbito da Forania Santa Cruz, ou seja, que compreende as cidades de Valinhos e Vinhedo. Então estaremos aqui nessa celebração, né, que é uma vigília, né, uma missa também, e também uma adoração santíssimo, né, com todos os padres da nossa forania, né, são 6 paróquias em Vinhedo, aliás em Valinhos, são 4 paróquias em Vinhedo, mais um mosteiro. Então todos estão convidados para essa celebração tão especial, que também nos remete à unidade, a unidade que o Espírito nos concede, né? Então, vigília de Pentecostes hoje, às 19h30, na Paróquia São Sebastião, em Vinhedo. Sejam todos bem-vindos. Um abençoado dia para todos vocês.